Se você acha que nada pode te assustar hoje, prepare-se para mergulhar na noite em que um casal comum encarou o impossível, e quase ninguém sobrevive ileso a essa história. A história da suposta abdução de Betty e Barney Hill, em 1961, não é apenas um dos casos mais famosos da ufologia moderna. Ela é até hoje um dos relatos mais enigmáticos, perturbadores e minuciosamente documentados sobre um possível encontro imediato do terceiro grau. Quando ouvimos falar desse acontecimento, muitas pessoas imaginam exageros hollywoodianos ou invenções sensacionalistas. Mas o caso deste casal norte-americano ganha destaque justamente pelo contrário. Pela frieza, pela precisão e pela estranha consistência entre os detalhes que ambos relataram menos, mesmo quando separados um do outro. Algo naquela noite mudou suas vidas para sempre. E depois que você entender o que ocorreu na escuridão da estrada isolada entre as montanhas de New Hampshire, talvez mude um pouco a sua visão sobre o universo também. Tudo começou na noite de 19 de setembro de 1961, quando Betty e Barney Hill voltavam de uma viagem de férias ao Canadá. Eles eram um casal respeitado, conhecido na comunidade local, envolvidos em causas sociais e considerados mentalmente equilibrados. Nada indicava que teriam qualquer tipo de tendência a alucinações ou invenções extravagantes. Mas naquela noite, algo inexplicável cruzaria seus caminhos. Enquanto dirigiam pela Rota 3, numa área deserta e silenciosa, o céu estava escuro, mas limpo. Foi então que Betty notou um ponto luminoso aparentemente seguindo o carro, movendo-se de forma errática, com mudanças bruscas de direção. A princípio, o casal tentou racionalizar. Poderia ser um satélite, um avião, talvez até um helicóptero militar. Contudo, quanto mais observavam aquela luz, mais perceberam que seus movimentos desafiam qualquer lógica comum. O objeto se aproximava, afastava-se, mudava de ângulo, e estranhamente parecia reagir aos movimentos do carro. Barney, desconfiado e irritado, decidiu parar o veículo para observar melhor. Foi então que perceberam que a luz estava ficando maior, muito maior, menos até revelar uma estrutura que parecia circular, com janelas iluminadas e um zumbido baixo que vibrava no ar. Betty descreveu como quase silencioso, mas impossível de ignorar, como se o som vibrasse dentro do peito. Barney, que inicialmente se recusava a acreditar em algo sobrenatural, pegou seus binóculos, e o que viu do outro lado das lentes U deixou paralisado figuras humanoides alinhadas na janela do objeto, observando diretamente para ele. Não era apenas uma luz, não era apenas um ruído estranho. Eram seres, criaturas com aparência humanoide, mas algo nos olhos delas, grandes, escuros, penetrantes, fez com que Barney sentisse um pânico absoluto, quase paralisante. Ele descreveu mais tarde como sentiu que sua mente estava sendo invadida, manipulada, como se aquelas entidades tentassem transmitir uma mensagem silenciosa. Fique onde está. Desesperado, Barney correu de volta ao carro, gritando para Betty que precisavam fugir imediatamente. Mas logo após acelerarem, algo completamente inexplicável os atingiu. Um som rítmico, metálico que parecia surgir do porta-malas e ressoar por toda a cabine. Um pulso mecânico, hipnótico, como uma batida eletrônica capaz de interferir na consciência. E então, o tempo desapareceu. Literalmente, o casal, que deveria ter chegado em casa por volta das 2 horas da manhã, percebeu ao estacionar na garagem que eram quase 5 horas. 3 horas inteiras haviam sumido de suas memórias. Não havia explicação. Não havia lembrança. Não havia nada a não ser uma sensação profunda de que algo terrivelmente errado havia acontecido. Nos dias seguintes começaram os sinais físicos. Suas roupas apresentavam danos estranhos. Betty tinha a bainha do vestido rasgada e um pó rosado cobrindo parte do tecido. Seus sapatos estavam desgastados na frente, como se tivesse arrastado os pés por algum tipo de superfície áspera. Barney apresentou marcas circulares incomuns no torso. O relógio de ambos havia parado misteriosamente naquela noite, e nunca mais voltou a funcionar. E então começaram os sonhos. Betty passou a ter pesadelos vívidos, perturbadores tão reais, que ela acordava tremendo, certa de que aquilo realmente acontecera. Sonhava com criaturas cinzentas, baixas, de olhos enormes, que a levavam para dentro de uma sala metálica, fria, onde instrumentos desconhecidos examinavam seu corpo. Ela descrevia lâminas, agulhas, tubos mas nada com aspecto humano. Tudo era estranho, avançado, clínico demais. Eles se comunicavam com ela não por voz, mas por telepatia. Comunicavam calma, segurança e, paradoxalmente,
uma sensação profunda de vulnerabilidade. Barney, por outro lado, recusava-se a falar sobre qualquer coisa. Mas sua saúde começou a deteriorar-se, ansiedade extrema, insônia, medo inexplicável de dirigir à noite. Até que, meses depois, o casal procurou ajuda profissional. Foi então que o psiquiatra Dr. Benjamin Simon, especialista em traumas, iniciou sessões de hipnose regressiva separadamente com cada um deles. E foi aí que a história se tornou ainda mais arrepiante. Debaixo do estado hipnótico, Barney descreveu com detalhes uma experiência assustadoramente semelhante à de Betty, mesmo sem ter ouvido nada do que sua esposa relatara. Segundo ele, foi levado para dentro da nave por seres que pareciam guiá-lo apenas com o olhar. Agora, sem as defesas conscienciais, Barney chorava, tremia e parecia reviver cada momento. Ele descreveu uma sala metálica, onde esses seres examinaram sua pele, coletaram fluidos e analisaram sua boca, seus dentes e até áreas íntimas, que ele nunca mais conseguiu falar abertamente sem sentir horror. Ambos relataram a presença de um líder, um alienígena mais alto, que parecia ser responsável por toda a operação. Betty contou que, antes de ser liberada, pediu ao líder uma prova concreta da experiência, e, curiosamente, ele teria dado algo como um objeto metálico para levar com ela. Mas, de acordo com o relato dela, os outros seres protestaram, afirmando que tal prova comprometeria futuras pesquisas humanas. O objeto, segundo Betty, foi confiscado pelos próprios alienígenas antes que ela fosse liberada. O detalhe mais assustador é que ambos se lembravam de sair da nave e caminhar como sonâmbulos de volta ao carro, ouvindo novamente o som metálico, como se um mecanismo estivesse reiniciando suas mentes, apagando fragmentos da memória. O missing time, aquele período perdido de 3 horas, havia sido preenchido de uma forma que nenhum deles podia suportar conscientemente. O caso rapidamente se espalhou. A imprensa, a comunidade ufológica, os curiosos, todos queriam saber mais. Porém, o que mais surpreendia era a coerência entre o que Betty e Barney narravam, mesmo sendo entrevistados separadamente. As descrições dos seres eram idênticas. Os procedimentos, as salas, o comportamento das criaturas. Nada fugia à congruência. E, como se isso não bastasse, surgiu um detalhe, que até hoje intriga pesquisadores. Durante uma das sessões de hipnose, Betty descreveu um mapa estelar que o líder alienígena teria mostrado a ela. Anos depois, uma professora chamada Marjorie Fish analisou o desenho e concluiu que a posição das estrelas correspondia à constelação Zeta Reticuli, algo extremamente difícil de ser inventado ainda mais, considerando que Betty não tinha conhecimento profundo de astronomia. O caso Hill tornou-se, então, o primeiro relato amplamente divulgado de abdução extraterrestre nos Estados Unidos. Um marco que moldou todas as histórias posteriores de encontros alienígenas. Para muitos, um dos exemplos mais fortes de que algo além da compreensão humana realmente ocorre em nosso planeta. Para outros, apenas um mistério nunca totalmente explicado. Mas a pergunta que ecoa até hoje é: o que realmente aconteceu naquela estrada escura? Foram alucinações compartilhadas? Experimentos militares desconhecidos? Manipulação psicológica externa? Ou algo verdadeiramente extraterrestre? O silêncio da noite, naquele dia de 1961, levou embora mais do que 3 horas do casal Hill. Levou sua sensação de segurança. Levou a paz da normalidade. Levou a certeza de que a Terra é apenas nossa. Talvez, ao olhar para o céu esta noite, você nunca mais veja as estrelas da mesma forma. E se algo estiver observando, esperando, pronto para aparecer quando você menos acreditar, se você quer descobrir mais histórias perturbadoras como esta, prepare-se, sua curiosidade pode te levar a lugares de onde poucos retornam os mesmos.